Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica mais uma vez, mas principalmente, raciocine junto comigo. No livro de Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 1, está escrito: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou através do seu Filho. A pergunta que se levanta é: o que exatamente Deus falou através do seu Filho? Vamos ver? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 12, disse Cristo: se vos falei de assuntos terrenos e não me crestes, como me crereis se eu vos falar dos assuntos celestiais? Disse Jesus a Nicodemos, que era mestre de Israel. Se o mestre de Israel não era capaz de compreender os assuntos da carne, como exatamente os seres humanos seriam capazes de compreender os assuntos do espírito? Desta forma, podemos entender que não há nada de espiritual registrado nas Escrituras, pois o homem Jesus falou através de enigmas, através de mistérios e através de parábolas, ou seja, através de assuntos da carne. Prova disto é que no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 5 e 6, vemos Cristo afirmando: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas sim um só. Porquanto que Deus uniu, o homem não separa. Veja bem, não estamos falando da união entre um homem e uma mulher. Isto é assuntos da carne. Jesus falou de assuntos terrenos para abrir o entendimento dos seres humanos para aquilo que é espiritual. A união a qual Jesus se refere é do verbo com o espírito. Repito, a união do verbo com o espírito ninguém pode separar. Mas a união entre um homem e uma mulher, que entre em matrimônio, qualquer pessoa pode separar, meu querido amigo. Até porque, no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 23, 31 a 32, Paulo nos dá a resposta para este mistério. Disse Paulo: porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. As mesmas palavras do homem Jesus. Mas veja, Paulo ele conclui: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. A igreja, estamos falando de nós. Estamos falando da união do verbo com o espírito. Até porque, no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 5, disse o profeta: porque o teu Criador é o teu marido. O Criador é o nosso marido. Estamos falando do verbo, pois foi o verbo que se fez carne. A carne é a criação do verbo. E a esposa é justamente o espírito. Prova disto é que na Trindade existe o Pai e o Filho. E existe também o Espírito, que é a esposa. A esposa e o pai geram um filho. O Verbo e o Espírito geram um filho em nós. Por isso que no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 15 diz: na sua carne, sim, Cristo desfez a inimizade, isto é, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Repito, o homem Jesus, ele desfez na sua carne a inimizade, isto é, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. O espírito e o verbo são inimigos entre si. A carne e o espírito militam um contra o outro, porque são opostos entre si. Então, o verbo e o espírito precisam se unir em matrimônio para poder gerar o filho. Prova disto é que, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, disse Paulo: meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Está vendo como Deus é o nosso marido? Sim, meu amigo. E nós somos exatamente a noiva, que precisamos gerar o Cristo. A história de Maria é a nossa história. Até porque no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35, diz: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Para Maria gerar o Filho de Deus, ela precisaria receber o Espírito Santo. Agora veja que curioso, que interessante. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz: descerá sobre vós o Espírito Santo, assim como desceu sobre Maria. Ou seja, para você gerar o Filho de Deus, você precisa receber o Espírito Santo em matrimônio. O Verbo e o Espírito precisam entrar em matrimônio para gerar o Filho de Deus. Repito, por isso que no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, disse Paulo: meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Para Cristo vir à existência, os dois precisam se tornar um só.
o Verbo e o Espírito. A pergunta que se levanta é: como traremos ou faremos para gerar o Cristo? Simples. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 6 diz: porque assim como o corpo sem o Espírito está morto. Repito, o corpo sem o Espírito está morto. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5 diz: sem mim nada podeis fazer. Sem o Espírito de Deus, você não pode fazer absolutamente nada. Você não pode gerar o Filho de Deus sem a participação do Espírito. Por isso que você precisa receber o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele precisa se unir ao Verbo. O Verbo e o Espírito não são a mesma pessoa. O Verbo é quem se fez carne. Preste atenção. O Espírito não é carne. Guarde bem essas palavras. Por isso o Verbo e o Espírito precisam se tornar um só. Eles precisam se tornar um só. Eles não são a mesma pessoa. O Verbo e o Espírito, repito, não são a mesma pessoa. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, diz: mas o Pai que está em mim é quem realiza as suas obras. Ora, se o Verbo e o Espírito fossem a mesma pessoa, então por que exatamente Jesus afirmou: mas o Pai que está em mim é quem realiza as suas obras? Está vendo? Como o Espírito e o Verbo e a carne não são um só, mas eles precisam se tornar um só para poder gerar poder, para poder gerar o Cristo, para gerar a nova consciência do homem. Pois no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, diz: eu e o Pai somos um. Eles se tornaram um quando o Filho foi gerado na carne. E isso aconteceu lá no batismo, meu querido amigo. Esta união. Guarde bem essas palavras. Essa união do homem Jesus com o Espírito de Deus aconteceu lá no batismo. Se o Verbo fosse o Espírito de fato, como a igreja ensina, então você não precisaria receber o Espírito. Então o homem Jesus não teria necessidade de ter recebido o Espírito de Deus, pois quando o homem Jesus saiu das águas, ele olhou para o alto e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. O Espírito se uniu ao Verbo e a partir de então foi criado um novo homem. Estamos falando de Cristo. Do contrário, não faria o menor sentido. Tudo que Jesus fez, você precisa repetir, pois Jesus é um mestre. O mestre não faz a prova pelos alunos, mas o mestre ensina os alunos a passarem pela prova. Disse o homem Jesus que ele veio cumprir toda a Escritura. E é o mesmo que você deve fazer. Você deve cumprir todas as Escrituras. Assim como Maria recebeu o Espírito Santo, você precisa receber o Espírito Santo. Assim como Maria gerou o Filho de Deus, você precisa gerar o Filho de Deus. Assim como o homem Jesus, ele desfez a inimizade entre a carne e o Espírito e fez de si mesmo, dos dois, um novo homem, o mesmo deve ocorrer com você. Pois no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24, diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Você deve cumprir as Escrituras tal como o homem Jesus o fez. Por isso você precisa carregar a sua cruz. Você também precisa crucificar a essência do pecado. Você também precisa passar pela morte para alcançar a ressurreição. Isso significa que você também precisa fazer dos dois um. O Verbo e o Espírito precisam se tornar um só. O Verbo se fez carne. Agora o Verbo precisa se unir ao Espírito para gerar um novo homem. Assim como o homem Jesus o fez, você deve o repetir nessa geração. Pois a história de Jesus é a sua história, se desdobrando através dos séculos. Pois desde o princípio das Escrituras, o mesmo vem se repetindo através dos profetas. Ocorreu com o homem Jesus e com os apóstolos. E o mesmo deve se repetir com cada um de nós. Nós precisamos receber o Espírito de Deus para poder entrar em matrimônio. Pois o que Deus irá unir, a carne não pode separar. Pois a carne e o Espírito irão se tornar um novo homem. Até o próximo vídeo, meus amigos. Pense e reflita sobre isso.